Bom dia, irmãos. Senhor Jesus abençoe. Vamos ver um salmo aqui, no 130, como adoração ao Senhor nessa manhã. Quando se ouve o profeta, se ouve a exatidão do que é a Bíblia, né? Diz assim: das profundezas a ti clamo, Senhor. Escuta a minha voz. Sejas os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá contigo? Está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mas os que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam com a manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele redime a Israel de todas as suas iniquidades. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, estamos de volta aqui na tua casa, o lugar que o Senhor escolheu para que nós ocupássemos nesta manhã, para esse pequeno culto aqui, Senhor, que vamos ter, sabendo que essa fonte não se esgota e essa planta tem que ser feita, como disse o teu profeta, da maneira que Deus desenhou. Se Ele desenhou para nós esse lugar aqui nesta manhã, nós estamos aqui à tua disposição, Senhor, para aquilo que o Senhor quiser fazer conosco. O que mais eu almejo em mim é um rebatismo do teu Espírito Santo, é uma visitação do Deus vivo nesse lugar. Permita que essa palavra penetre, Senhor, em cada coração, e que não viemos aqui em vão, Senhor, somente por vir, sabendo que isso está na planta, e não queremos estar longe disso naquele dia, Senhor. Queremos estar tão pronto quando o Senhor nos chamar, que nós esteja do outro lado com essa planta toda cumprida, essa casa construída, que somos nós mesmos. Desde o batismo, ceia, lava-pés, tudo completo, Senhor, para chegarmos diante do Senhor com toda essa planta cumprida, Senhor. Todas as peças montadas, todo o amor em abundância, Senhor, nos corações. E como disse o teu profeta, Deus pode dar tudo que Ele tem a um homem, se Ele desejar. E não, Senhor, o que nós queremos nessa manhã é uma porção dobrada do teu Espírito, para que compreendamos melhor a tua voz. Somos pessoas que estamos aqui para um objetivo. E esse de olhar para o Calvário sangrento, aquele sangue ali, Senhor, que ainda está vivo. Na verdade, diante do Senhor é um sacrifício que ainda existe. Um dia deixará de existir, porque tudo voltará ao normal. Mas, Pai, permita que nesta manhã nós tenhamos um encontro vivo contigo aqui. Enquanto vamos estudar a palavra, que ela entre na quinta costela, Senhor. E faça algo por nós. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos que fique limpo esse lugar. Completamente limpo, Senhor, aonde o teu Espírito possa andar e falar conosco aqui nesse lugar. Perdoa se fizemos alguma coisa errada. Não queremos isso em nossas vidas. Queremos uma limpeza, que tudo que é do mundo vá para Ele de volta. E nós tenha tudo aquilo que é celestial, é puro, aquilo que é justo dentro de nós.
Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te pedimos para a tua ajuda, para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu amo. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Pode a tristeza durar, cante e adore, tua mãe tecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Quero acordar cantando, quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Quero acordar cantando e louvando ao meu Senhor. Obrigado, Jesus. Deus abençoe vocês. Vamos cantar o hino 24, irmãos. E a nossa leitura da Bíblia hoje para a escola de Deuteronômio 27, certo? Aleluia. Glória a Deus. É lá. Graças a Deus. Vamos adorá-lo Ele com liberdade, né? Amém? Amém. Esse é um lugar que se tornou maravilhoso para nós aqui, né? Vamos adorá-lo. Pelo vale escuro seguirei Jesus, passo sim seguro, vem a tua luz, o meu passo incerto, tu me dirigirás, a sentir-te perto, nunca vem com paz, a noite desce, noite vem como se parece de ti, meu Jesus, companheiro, amigo, ao meu lado bem, fica Deus comigo, oh glória, infinito bem, os espinhos tantos que vem nos cercar, são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça, tudo é bom, tudo que se passa nos conduz ao céu. Brilha a noite desce, noite de Maús, o meu ser parece de ti, meu Jesus, companheiro, amigo, ao meu lado bem, fica Deus comigo, infinito bem, não há
que seja sempre faz, ó Deus, que a igreja compreenda-se, que apesar das trevas possa ver, Senhor, que no Deus com Deus amor, e bebe a noite desce, noite de baú, e o meu ser carece de ti, de Jesus, companheiro amigo, ao meu lado vem, e todos comigo. Aleluia! Pode apertar a mão do outro, dizer bem-vindo, Deus te abençoe, sentem. Glória a Deus. E vamos continuar com o nosso culto. Tão abençoado. Ele já está aqui nessa manhã. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 26, Irmão Peregrino nesta terra. É fácil. Grande é o Senhor. Irmão peregrino nesta terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte da vitória, faz o céu com grande glória, devemos imitar. Em mim e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, sobre mim sem encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que nesse instante está chorando, sabe que em algum lugar alguém por ti está orando. Ou não pense que está só nesse caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está lutando. Vem e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, sobre mim sem encorajado, sobre o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando, para aqueles que na terra a Jesus estão amando. O inimigo arma uma cilada cada dia, mas saiba que por fim é o cristão que sai ganhando. Dê-me clamor, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, sobre mim sem encorajado, sobre o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, e chorando ou contente, não recua na batalha. Ele dá o
sun fire. Take me from the e vamos ao combate em oração. O bem está ajoelhado, submissa e encorajado, sob o comando de Jesus. Aleluia! Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Jesus maravilhoso. Graças a Deus. Vamos cantar mais um hino aqui. Em seguida nós vamos dar início à nossa escola, irmãos. Oh, Jesus precioso. Bem-vindo, Senhor. 69, vamos cantar aqui. É dó. Olha as palmas se vocês quiserem me cantar. O mar da vida é tão grande, meu Senhor, e como posso navegar sem ser amor? O mar da vida é tão grande, meu Senhor, e como posso navegar sem ser amor? O meio mar, meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. No meio mar, meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. Eu vejo a lua e colhido meu barquinho, não tenho medo, sei que não estou sozinho. Eu vejo a lua e colhido meu barquinho, não tenho medo, sei que não estou sozinho. O meio do mar é meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. O meio do mar é meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. Estou remando, não sei quando vou chegar, só Jesus Cristo é quem pode navegar. Estou remando, não sei quando vou chegar, só Jesus Cristo é quem pode navegar. O meio do mar, meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. Aleluia! O meio do mar, meu barquinho a navegar, Jesus segura pra meu barco navegar. Ele não vira. Tem um piloto dentro do barco. Amém. Vamos cantar o hino 70 ainda, né? Amém. Glória a Deus. Subo o morro, desço o morro. Né? Amém? Amém. Mas não me dou por vencido. Amém. Glória a Deus. É lá. Levarei a minha cruz caminhar,
Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar no fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. No amor e tesouro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Tudo morre desse amor, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu juro, e a cruz começa a escorregar, e eu canto e duvido. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar, minha cruz começa a escorregar. Aleluia! Eu falo com Jesus, tiração das caras passa. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. O perfume eu sei que eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, e no céu essa declarando. Sou o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Sou o morro e desço o morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia agora no livro de Deuteronômio. E vamos meditar um pouquinho hoje em duas leis, certo? Deuteronômio 28, desculpa, 27, 28. Vamos começar no verso 1 e nós vamos ir até o verso 14. É como uma leitura da escola dominical, né? Vamos aqui. É muito importante isso aqui, irmãos. Você não sabe o quanto é importante isso, essa leitura. E o Deuteronômio é o livro das leis de Deus. Vocês sabem, né? Foi onde Moisés escreveu as leis intocáveis. Nunca esqueça isso, anote para você não esquecer, intocáveis. Esse é chamado Lei Áurea. Lei áurea que não pode ser mudada. As leis de Deus não podem ser mudadas. O homem faz as suas leis e muda, mas o Deus não muda. A lei de Deus de Deuteronômio, ela representa a lei do Calvário e a lei da cruz, da liberdade. Certo?
Então, vamos aqui. Diz assim, ó. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, você será a mais alta nação. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja bem. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando ouvir, a condição está sempre vindo. Bendito serás na tua cidade e abençoado será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. E a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, será pão em abundância. Bendito serás o entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferindo-os diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Amém. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, te abençoará na terra em que der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por um povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens do fruto do teu ventre e do fruto do ventre dos teus animais, e do fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais de dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à tua terra e o seu campo, e abençoará a obra das tuas mãos. Amém. E empreenderá a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Quer dizer, terá em abundância. O Senhor te porá por cabeça, por cauda e não por cauda. E só estarás em cima e não embaixo. Quando obedeceres os seus mandamentos do Senhor e o teu Deus, que hoje te ordena para que guardes a fazer. E não desviarás de todas as tuas palavras, que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para ordenares após outros deuses, todos para o servirem. Aleluia. Vamos curvar a cabeça, irmãos. Pai, lemos a tua palavra. Não podemos sair desse projeto, como disse o teu profeta. É uma planta que deve ser construída conforme o que o Senhor ordenou. Permita que nesta manhã, Senhor, seremos bem-sucedidos ao obedecer essas coisas. Sei que cometemos falhas, Senhor, não incredulidade. Nós cremos em tudo isto aqui. Cremos que a tua palavra não pode falhar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, guarda-nos nesta manhã para a tua glória. Amém. Pode se assentar, irmãos. Mais uma manhã abençoada para nós, né? Mais um dia de festa com o Senhor. Com Ele vai tudo bem, né? Vai tudo certo. Aleluia. Quando Moisés escreveu isso aqui foi um conto como um relatório, né?
vamos dizer assim, para vocês melhor entender, dos pontos básicos aonde a pessoa não deveria desviar. Aí você pode dizer assim, mas isso foi no Velho Testamento. Não. Não. O Testamento Velho é a sombra do Novo. O Novo tem que existir por causa do Velho Testamento. Se não fosse o Velho Testamento, o Novo não existia. Um depende do outro. Você pega aqui, você sabe que Deus é uma águia. Você pega essa Bíblia, ela tem duas asas. Né? Ela forma as asas de águia, Novo e Velho Testamento. E aqui nós estamos descobrindo a nossa vida. O que seremos agora e o que seremos no futuro. O que Deus projetou para nós, como o profeta estava falando aqui esta manhã. Veja, ele contou a experiência dessa casa que o pedreiro construiu fora da linha, fora da planta. Né? E todos vocês sabem que na lei, aqui hoje não é muito cumprido no Brasil, mas na lei, se você projetou uma janela nessa parede e colocou naquela, o dia que viram a fiscalização, eles vão cobrar de você. Eles vão querer saber a planta da casa onde está. Né? Porque isso é o padrão de uma planta. É como desenvolver uma planta. Por isso que um construtor ele tem que pegar a planta e saber aonde vai ficar uma janela, uma porta, não é? Onde vai ficar o quarto. Você não pode mudar a planta, porque a planta foi desenhada por um engenheiro. Como é que se chama esse engenheiro? Arquiteto. Que é nosso Deus. Então, depois cai no engenheiro civil, aquele que comanda a construção da casa. Né? Não é o mesmo engenheiro arquiteto que comanda a construção. Ele desenha a planta e entrega para o engenheiro construtor civil. E dali ele contrata um empreiteiro que saiba conduzir um serviço de primeira linha, né? Para que ele não tenha que se incomodar mais tarde, porque se for cobrado, não será cobrado do pedreiro, será cobrado de quem? Do engenheiro, certo? Então, veja bem, Deus colocou seus limites, irmãos, para nós. São experiências que vocês vão tendo na vida. Quanto mais vocês observarem a palavra de Deus, mais força vocês terão e mais prosperidade vocês terão também. No campo, no celeiro, como eu disse aqui, em todo momento, vocês terão a farta bênção de Deus, que se chama, né? Nós podemos... Eu estava lendo agora pela manhã ali, talvez meditando um pouquinho, quando o Senhor disse que Deus abençoa o que você faz numa permissiva, mas Ele não vai contigo. Então, vamos dizer que Deus tem duas vontade. Então, na permissiva, Ele não vai contigo. Você insiste para ir, deixa você ir sozinho, mas Ele se vai. Deus ordena que você vá. Você pega a Bíblia, você vai ver Balaão agindo dessa maneira, numa permissiva. Deus disse, vá para ele, e ele não foi bem sucedido. Ele foi um profeta derrotado, por não permanecer na direção de Deus. Então, é muito importante isso aqui que nós estamos falando. Bem, mas Moisés foi bem sucedido. Onde começou a planta para Moisés? Numa sarça ardente. Era a lei do Espírito, certo? Quando Moisés subiu um monte para trovejar as pedras da lei, foi para quê? Não foi para ele. Aquilo foi para o povo, para deter o povo. A lei é para deter. A lei não é para machucar ninguém. E o transgressor da lei é o que morre.
não é o que obedece. O que obedece permanece. E o que desobedece, perece. Então, nós vamos falando sobre isso. Bom, aqui nós vamos ver muitas coisas aqui, Deus dizendo, bendito será o teu campo, o teu gado e as tuas ovelhas. Certo? Bendito será o teu celeiro, ali onde você guarda o alimento. Terá com fartura. Você nunca, o salmista disse assim, que nunca viu um justo mendigar é buscar coisinhas aqui, coisinhas ali. O cristão que toma a linha de Deus, por mais pobre que seja a casa dele, ele terá comida na mesa. Amém. Porque Deus não pode sair, irmãos, também fora da lei que ele criou. Ele disse que ele fez um rico, né? Um remediado. São 3 personagens que ele criou aqui, um para ajudar o outro. Se o rico fosse só rico, quem trabalharia para ele? Então Deus é muito perfeito nisso. Ele fez tudo prevendo o futuro nosso. Né? Agora, quando nós chegar ao milênio, será um governo sem essas leis. Todas as leis cairão. Haverá só uma lei. Essa é a lei do Espírito. Amém. Certo? Essa palavra é a bandeira do cristão hoje aqui, né? E o profeta diz que lá nós teremos a bandeira chamada bandeira, como é que é? Do cristianismo. Certo? Todos nós seremos cristãos, não ofenderemos um ou outro, não brigaremos com o vizinho, não brigaremos com ninguém. Nós estaremos em paz no milênio. Né? O governo do milênio é um governo de paz, né? Não é um governo de incerteza, que você fica preocupado com isso, preocupado com aquilo. No milênio não haverá preocupação, porque você não vai ter nada a fazer fora daquilo que Deus determinou para ser o milênio. O milênio é um governo de paz. Certo? Ali vai funcionar as leis do Espírito. Você quer ver? Amém. Vamos aqui um pouquinho em Gálatas aqui. Antes de lermos outras escrituras. Eu vou ficar um pouquinho com a Bíblia hoje. Certo? O livro de Gálatas. Glória a Deus. Gálatas 5. Vamos ler aqui. Aqui nós entendemos que existem 2 leis. Uma da morte e a outra da vida. Certo? Nunca esqueça que quando Deus fala, chamando... Bom dia, irmão, Deus abençoe. Quando Deus fala conosco, entende? Ele fala numa visão, nunca para destruir, mas é para dirigir. Nunca você tem 2 pernas, não é? Você caminharia com uma só? Pois é. Aí se torna, a gente fala de aleijume isso, né? Uma pessoa aleijada. Pessoa neutra que não tem uma perna. Então, quando Deus cria algo, ele cria no equilíbrio, Olha aqui. 2 leis. As 2 leis, uma dá direito ao cristão e a outra dá direito ao perdido. A escolha que ele vai fazer. Todos nós viemos aqui fazendo uma escolha. E toda pessoa parte daqui com escolha. Amém. A escolha dele vai determinar o seu destino. Se ele vai para um lado ou se ele vai para o outro. Deus nunca leva ninguém ao inferno para ser julgado ou leva para o céu sem primeiro haver uma. Deus respeita a sua escolha. Essa é a lei de Deus. Amém. Então, olha aqui. Diz assim,
Digo, porém, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Isso é Deus falando ao homem, né? Andar em espírito, porque andar em espírito é andar com o Criador. Amém. O Criador é espírito, não é isso? Vocês já viram na Bíblia isso? Leia o livro de Gênesis primeiro. Aonde o Espírito de Deus habitava, anote para você não esquecer isso. Vocês se lembram onde é que era? Anote qual o parágrafo, qual o capítulo? Então eu vou dizer para vocês, capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus é Espírito. Amém. Aleluia. Como nós meditamos ontem à noite, ele criou um filho no ventre de uma virgem para que ele pudesse ter um templo para se esconder aqui, dos olhos do homem. E entrar em contato com o homem, porque ninguém pode, irmãos, entrar em contato com Deus sem que ele esteja submisso a ele, certo? As pequenas coisas que vão nos deixar aqui, que às vezes até uma pequena decisão que você devia tomar e não tomou, isso significa uma rebelião contra a palavra. Mais tarde ou mais cedo nós vamos entender isso. Como desenvolve essas coisas, não é? Então vejam bem, andar em espírito, então Deus é Espírito. Ele sendo Espírito, ele não pode entrar em contato com o homem, nós não podemos ver a Deus em Espírito. Então, nós vimos Deus aonde? No seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. Amém. Certo? É imagem. Então, vocês podem dizer assim, olha, você pode ter uma foto de Jesus em casa, não pode? Porque isso não é idolatria. É a imagem que Deus criou. Certo? Porque você não vai adorar o foto, você vai ao menos lembrar o que mais ou menos ele é. Mas você nunca será um adorador daquilo. A adoração vem quando você se prostra em algo. Ou no exalta, ou num Deus que não fala, um Deus que não se expressa, um Deus que não comanda nada. Não fala e não se expressa. E as pessoas, então, eles podem se prostrarem ali. Mas diante de Deus, você não faz isso. Diante de Deus, você adora. Amém. Porque ele é o único Deus que existe. Amém. Os demais são o quê? Invenções da mão do próprio homem. Se eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, sobre Abraão, né? O pai de Abraão era um idólatra. Era construtor, amassador de ídolos, construía ídolos para venda. E da onde Deus tirou aquele homem para o segundo pacto dele? Você sabe o que significa o segundo pacto? O segundo pacto foi depois da caída do homem. Certo? Quando o homem caiu, então ele perdeu o equilíbrio da vida. Certo? Ele caiu no pecado e foi destituído do Éden. Lá em Gênesis 6, depois de 2000 anos do mundo ser criado, eu não vou ler, mas depois anota e leio. Deus desgostou-se com o homem, porque o homem se perverteu. Certo? O homem se perverteu e caiu no pecado. Vocês podem ver, eu estava ainda essa manhã meditando, me alegrando com isso que eu vou passar para vocês. Né? Deus entende o seu problema. Você não pensa que Deus condena alguém, ele ainda não vai condenar ninguém, ele vai condenar no fim de tudo. Vocês estão vendo? Por nossas más decisões, nossos caminhos que escolhemos errado, nós teremos que responder um dia. Isso? Então, Deus é muito claro. Então, eu estava pensando assim, quando Deus olhou e viu o homem caído, se misturando, os filhos de Deus tomando as filhas dos homens, né?
e se pervertendo, acho que é até bom nós ler isso para vocês. Onde é que está escrito? Gênesis 6. Gênesis 6, tá bem. Vamos achar aqui, para a gente ler para vocês como é que Deus cumpre a sua palavra. Ele cumpre sem condenar ninguém. Primeiro, ele dá escape, depois, ele condena se a pessoa insistir no erro. Olha aqui. Gênesis capítulo 6, vocês vão ver por que veio o dilúvio sobre a terra. Ah? Quem tem a Bíblia, lê para mim aí, faz favor. Ninguém tem? Gênesis 6 primeiro. Sim. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, e todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Também, tá aí. Então, aqui vocês vejam uma coisa, né? Espero que vocês estejam atentos aqui, irmãos. Olha, Deus disse, não entrarei em contenda com o homem. Por quê? Porque o homem é carne. O homem cobiça, o homem faz algo errado. Então, eu não condeno ele. Vou simplesmente destruí-lo porque me arrependo de ter criado. Certo? Então, o que ele fez? Ele marcou uma sentença para o homem com água, com juízo. O homem morreria afogado por esse pecado de mistura que ele cometeu. Então, o que aconteceu? Vocês viram, Deus disse, eu não vou contender com ele, não vou dizer assim, te endireita, vou fazer isso, aquilo, porque as leis já estavam estabelecidas, irmãos, no Éden. Deus já tinha dito para Adão, olha, das árvores do jardim tu pode comer o fruto de todas elas. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, não toque nela. O dia que você tocar, você será maldito. Certo? Adão tinha a árvore da vida, né? Ele via prazerosamente no Éden, com visitas de Deus, com Deus descendo, visitando, os anjos cantando para ele, as feras eram um gato doméstico, não havia dano sangrento no Éden, né? Estão vendo vocês? Não havia. Então, vocês podem ver que dali surgiu, então, o pecado. Né? Deus teve que providenciar outra coisa, uma arca para Noé. Ele olhou para baixo e viu que Noé era justo. E não era justo destruir Noé. Certo? Porque Noé encontrou-se justo aos olhos de Deus. Está vendo? Aos olhos de Deus. Então, quando Deus tomou a providência da destruição do dilúvio, vejam vocês, ele já estava com um projeto pronto. Que as águas do dilúvio seria a justificação pela fé, né? Noé saiu por fé dentro de uma arca, porque creu, certo? Então essa justificação foi o primeiro batismo da terra. Batismo. Deus batizou a terra com água, chamado justificação. 2000 anos depois, ele levou Jesus ao Calvário, sangrando, né? Pelo mundo, pela população, por todos nós. Ele levou e trouxe santificação sobre a terra. Certo?
Ali Jesus trouxe a graça e deixou cada pessoa livre para fazer o que quiser. Amém. Isso não é bonito? Amém. Um Deus sem legalismo, um Deus sem imposição, um Deus justo, não é verdade, irmãos? Então, vocês estão vendo, ali ele trouxe a graça e a graça deu liberdade às pessoas. Não viver numa lei de ser condenado na hora. Será no futuro. Mesmo que a pessoa saia daqui morta, que ela vá parta para o outro lado, tem dois lados para ela viver lá. Tem a quinta dimensão, que é o inferno. Se ela saiu daqui um pecador não arrependido, uma vida legal com Deus, para onde ela vai? Ela vai ter que ir para algum lugar. Porque Deus não recebe lá. Porque a graça absolve e dá o direito de você fazer escolha. Então, vejam bem. Então, vocês podem ver que na sexta dimensão tem santos esperando a ressurreição. Né? Tem multidões, tem 7 eras esperando ser ressuscitado para formar o corpo da noiva, a noiva do Cordeiro, para ir ao milênio. Amém. Então, são leis que Deus criou para que não ofenda ninguém. A pessoa vai para o inferno querendo ir. Mas Deus ataca. Deus diz, não vai para aí, eu tenho aqui esse melhor lugar para você. Não é assim? Amém. É assim que Deus faz. Mas se a pessoa insiste e diz, olha, eu quero sair por aqui. Deus ataca? Não. Ele não é um legalista. Eu sirvo a Deus de livre e espontânea vontade. Né? Vocês fazem isso porque amam a Deus. Então, no segundo pacto que ele fez com Abraão, também foi uma lei que Deus criou. Ele fez um pacto e agora usou Abraão sem condição. Abraão não tinha condição de nada. Então, aquela imposição que tinha no Éden, não faz isso, não faz aquilo, foi tirado. Abraão, então, foi o segundo pacto através do casamento. O casamento que foi instituído para que o homem vivesse e tivesse um lar, né? Depois disso, e comandasse uma família, né? Então ninguém vai ser julgado no final injusto. Vocês estão vendo? Porque existe uma lei justa para todos aqueles que forem chamados. Olha aqui o que diz Amós aqui. Vamos pegar a Bíblia aqui. Amós 5. Amém. Veja como Deus vem falando em suas leis. Olha aqui, ele diz assim, ó, buscai o bem e não o mal. Verso 14. Buscai o bem, como é? E não o mal. Deus está atacando-nos do mal. Né? Nós não devemos ser vingativos, maus. Um filho de Deus é dócil, você sabia? Ele ajuda a todos, ele dá a mão para todos. Não é verdade? Ele equilibra, ele não destrói, irmãos. Certo? Nós que criamos uma família, o filho, por mais desobediente que seja, você não pode deserdar ele. Ele é herdeiro da família. Né? E aí você tem que criar aquele filho com sentimento de pai, não de inimigo. São leis de Deus. Não é? Então, quando isso opera na família, opera em alto grau. Certo? Amém? Então, o homem em si, ele é um Deus em casa. Entende? Ele é um comandante, não é? Tá certo? De tudo. E o profeta diz que naquele dia, Deus não vai pedir para a esposa daquele homem responder. Quem vai responder é ele por tudo, porque ele tem os ombros mais largos. Ele tem uma estrutura mais forte. Aquilo que a esposa não pode carregar, ele carrega. Tá? Então, entendendo, irmãos? Então, são leis que Deus criou para que não
a pessoa não fique depois dizendo assim, eu não fui avisado. Olha aqui, volte para Amós, aqui onde eu estou lendo. Capítulo 5, verso 13. Ou 14. Buscai o bem e não o mal. Aleluia. Para que vivas. Olha aqui. O bem, no bem a pessoa morre. O que ela faz? Vive, isso mesmo. Bom que vocês vão pegando, né? Ó, para que vivas, e assim o Senhor teu Deus, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Amém. Quer dizer, Deus está afirmando que está conosco do lado do mal. Não. Do bem. Amém. Deus não tem nada a ver com o mal, mas ele abençoa as pessoas mesmo vivendo mal. Você sabia? Porque a bênção é independente de qualquer coisa, irmãos. Você vê pessoas que prosperam aí fora, que é uma beleza, né? E vivem boa vida. E às vezes você, como cristão, é limitado. Porque Deus não quer que você se perca. Melhor é o outro lado do que prosperar desse lado. Né? É viver uma vida para Deus, não submissa. Então, vejam bem, guarde bem essa escritura aqui. Buscai o bem e não o mal. E depois, no fim, ele diz assim, estará convosco como dizeis. Deus diz, estarei convosco como eu disse. Estão vendo? Aleluia. Vamos voltar para Gálatas 5. O primeiro, São Mateus 5. Vamos mexer um pouquinho aqui com a Bíblia. São Mateus 5. Aleluia. Verso 3. Amém? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é O reino do céu. o reino do céu. Viu? Pobre de espírito. Aquele desprezado, aquele que ninguém dá valor. Aquele é o tesouro de Deus. Amém. Glória a Deus. Aquele que Deus ama e faz prosperar. Prosperidade para nós, irmãos, não é o que você adquire aqui na terra. Prosperidade é que você tem comunhão com Deus na vida espiritual. Certo? Espiritual. Vocês podem ver que Jesus mostrou que ele fez tudo pelo mundo. Que quando faltou pão no deserto, o que ele fez? Multiplicou. Jesus sabia que ali entre aquele povo, por mais escondido que tivesse o pão, ele sabia que tinha 5 e 2 peixes. Ele sabia. Por isso ele disse para os discípulos, vão prover alimento. Eles disseram, mas como fazer amassapão para 5.000 pessoas? É impossível isso, não é? Isso não pode acontecer, mestre. Aleluia. Ele disse, e aí Pedro disse, mas aqui tem um mocinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. Ele disse, então, antes de multiplicar, pegue a Bíblia e leia. Como é que a lei de Deus, como é que ele age conosco para derrotar o inimigo? Certo? Jesus sabia que entre aquela multidão ainda tinha pessoas que tinham dúvidas do que ele podia fazer. Então ele mandou os discípulos juntar tudo em 50 pessoas, eram 5.000, foi sentando na relva e esperar. Depois que estavam tudo em ordem, ele levantou os pães e disse, e abençoou, e começou a encher cestos de pão, de peixes e tudo mais. E as pessoas comendo e multiplicando, não é? Vocês sabem como é que é. E ainda levantaram cestos de pão que sobrou, irmãos. Quem multiplicou aquilo? Da onde Jesus plantou trigo para tirar aquela farinha?
Mas se vocês pensarem, ele é o Criador, irmão. Amém. É ele que age em tudo. Nós somos neutros. E quando você estava vendo aqui o profeta falando sobre o novo nascimento, quando o novo nascimento entra, você é controlado por dentro. Aquilo que é impossível acontece. Aquilo que você não vê acontece. Certo? Amém? E as coisas vão desse jeito. Então veja bem aqui. Vamos ver aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar, muitas vezes, não é um choro simplesmente por emoção. Tem choros de amargura. Né? Tem pessoas que choram até por ser vaidosos. Né? Oro para as fortunas que tem, choro, como eu estou rico. Irmãos, isso é choro que Deus determinou? Não. Certo? Então, Deus não vê o homem desta maneira. Deus vê o homem sob o seu controle. E Deus só pode nos controlar, irmãos, pelo novo nascimento. Amém. Amém. Quando você tem um novo nascimento, vejam vocês, você tem algo dentro de você do sobrenatural. Mas vamos lá. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é fome de comida. É ser justo. Amém. Perguntar ao Senhor, cada coisa que vai fazer, está certo eu fazer isso, Senhor? Qual a dificuldade que nós temos para fazer isso? Nenhuma. E nós temos que assumir nossos erros. Você sabia? Amém. Se erramos em alguma coisa e é nos tirar de nós, não vamos estar gritando por aí. Né? Esperaçando, porque aquilo ali é uma cobrança do nosso erro. É verdade. É uma cobrança do nosso erro. Nós não temos que dizer por que eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Não. É um ajuste que Deus dá. É mais uma volta no parafuso. Você sabe quando é que o parafuso está apertado? Alguém sabe aqui? Sabe? Não? Quando ele dá um gritinho. Ó. É verdade. Quando ele faz tchim, pronto. Deixa que ele não volta mais a você. Pode a madeira murchar e formar um espaço, mas ele fica no limite sempre. Às vezes você tem que segurar lá a outra ponta para poder distorcer esta, porque ele fica completamente lacrado ali, naquele limite. Isso vocês vão prestando atenção. Isso também é a vida espiritual. Né? Amém? Deus vai nos levar ao limite até dizer assim, agora você está sob meu controle. Não é lindo? Amém. Hein? Aleluia! Tudo que você tem prosperará. Não foi que deu lema ali? Amém. Essa leitura vocês devem ler de vez em quando em casa. Certo? Porque é uma lei que Deus deu, uma lei de prosperidade. Certo? Com mandamentos. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dizer para vocês que a primeira casinha que eu construí para mim foi juntando tábua na rua. Eu sempre quis dar algo para minha família. Do melhor que eu tinha. O melhor que eu tinha era uma bicicleta e umas madeiras que eu achava na rua e trazia atravessada na garupa da bicicleta. Certo? Dali foi o início da minha vida. Né? Foi o início. Amém. Eu sempre acreditei em Deus. Amém. Que Ele me daria algo no futuro. Aquilo era um princípio, né?
E quando você se consola nas coisas de Deus, veja, ele é um protetor que está contigo todos os dias. Amém. Vocês têm prova disso, não é? Nós ouvimos. Amém. E o bom é quando você nasce do nada. E você tem um testemunho. Então diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, se você tiver misericórdia de alguém que está errado, Deus vai usar de misericórdia com você também. Amém. Se você... Jesus disse, se alguém quiser levar a capa, deixe que vá, quem? A túnica junto. Veja, nunca reclame. Certo? Se alguém precisa de uma cobertura para o corpo no frio, você tem 3, fica com 2 e dá uma, afeta? Nós temos que aprender a viver essas vidas. Certo? A Bíblia diz, se vê o teu irmão com frio, Tiago diz que qual é a verdadeira religião para a pessoa? Proteja os órfãos e as viúvas. Não, isso é um mandamento do Senhor. Tiago falou lá e disse assim, ó, a verdadeira religião é dar aos pobres. Pobre é aquele que não tem. É que você tem que abrir sua mão de vez em quando e largar alguma coisa para ele. Certo? Essa é a prática da vida cristã. Claro que você não vai estar dando coisa para todo mundo, mas Deus te ordenará a fazer. Eu digo a vocês, eu vou contar uma experiência para vocês aqui, que eu estava ainda na Assembleia de Deus quando aconteceu isso. Eu caminhei uma quadra, mais ou menos, eu passei por uma pessoa em necessidade e o Senhor me disse, dá uma moeda para ela. E eu fui embora, eu pensei que aquilo ali não teria importância que eu não desse. Quando eu caminhei uma quadra, o Senhor me disse, volte, faça o que eu tenho te ordenado. Aí eu voltei. Quando eu voltei e entreguei, eu me senti aliviado. Aí eu pude continuar minha jornada para frente. Então, avareza, o que é? Uma idolatria. Certo? Ser avarento. É uma idolatria. Mas nós temos, então, que lidar com essas situações. Misericórdia é ajudar alguém que está desesperado. É uma lei. Olha aqui. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nesse caráter, você vai limpando-se completamente. Ficando bem com Deus e com seu próximo. Amém. Não é? Até que você alcance um nível de vitória, né? Então diz assim, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e disser todo mal contra vós. Por minha causa. É para vingar? Isso? Não, irmãos. Não. Absolutamente não. Jesus disse, dá lugar a ir, e a mim? Pertence à vingança. Pertence à vingança. Ele vai cobrar o seu favor um dia. Pode esperar. Ninguém que faz mal a um cristão sai impune. Certo? Sai impune. Não. De maneira nenhuma. Então, o que ele diz aqui? Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os cristãos que foram antes de vós. Então, quando essa pressão chega, você tem que lidar para que você não retribua o mal. Aí é você lidando com você mesmo, né? Para que isso não aconteça para pior. Tá certo? Amém. Então, vamos aqui voltar um pouquinho em Gálatas aqui.
Eu não vou ser muito longo, não, irmãos. Gálatas 5:22 foi onde nós lemos, né? 16. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e assim se opõe um contra o outro. Ó, para que não façais tais coisas. Sabe por que nós iramos? Sabe? O profeta diz que esse sangue que nós temos é trocado no novo nascimento. Que coisa linda. Amém. Procure nascer, procure buscar isso. Ele diz que o sangue que ejeta no novo nascido é o sangue de Cristo. Amém. Porque ele está dentro de você gerando vida. Hã? Vocês estão entendendo? Então, olha aqui, ó. Então, um se opõe contra o outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer, você tem um objetivo em algo, não é? Irmãos, aí que vocês têm que orar e ter paz, porque alguém se levantará. Alguém gerará uma contenda, uma pressão contra aquilo que você está recebendo. Vocês podem ter certeza, por mais calado que você vai fazer aquilo, o diabo viu. O diabo viu que Deus vai alcançar para você. Então você tem que ter cuidado para não virar um vingador. Receba e diga, Senhor, isto é meu. E por mais pressão que chega, deixa Deus cobrar isso. Ele saberá como vai fazer isso. A cobrança é dele. Amém. Está vendo? Aleluia. Então, olha aqui. Ó. Porque se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Né? A lei dos homens não é para o cristão. É para os injustos. É? Para os injustos. O Senhor me mandou falar isso aqui essa manhã, deve ter um objetivo, né? Amém. Nós estamos aprendendo muito aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Quando uma pessoa está na obra da carne, ele é ilimitado naquele terreno. Ele vai ao baile, ele vai ao cinema, ele vai aonde mais, ele vai nas brigas, ele vai nas bebidas, ele vai em tudo. Entende? Porque ele tem o prazer daquilo ali. E você, como cristão, tem que suportar essa pessoa. Saber que ele é um irmão teu caído, que você tem que orar para que Deus o ajude a levantar também um dia. Não é assim? Agora, isso é uma situação que você encontra somente dentro do nascido. Aquele que ama a Deus, ama seu próximo. Ama a pessoa caída, porque você sabe o quanto é doloroso ser caído. Um dia nós passamos por um pecado também. E a Bíblia diz que quando nós jogamos em outra pessoa o pecado dela, nós não fomos perdoados do nosso pecado passado. Nós estamos relembrando. Nós esquecemos que um dia alguém nos perdoou. Que alguém nos tirou da lei do pecado e da morte e nos colocou em vida. Irmãos. Isso é muito gostoso. Mas vamos terminar aqui. Porque as obras da carne são, então, prostituição, impureza e lascívia. Lascívia, você sabe que é uma palavra que encerra todas. É libertinagem. Libertinagem. Idolatria, feitiçaria, inimizades, emulações, iras, pelejas. Tudo isso opera do lado negativo. Do lado de Deus opera o bem. Amém. Deus nos colocou aqui na terra, irmãos, para fazer o bem, não o mal. Nós vamos receber o mal, mas de outros, e aqui na nossa frente tem uma barreira muito grande. Amém. O profeta diz que não é só um anjo que guarda você durante o dia. É um guardião, são 4 anjos que te protegem. E se tu ficar na linha de Deus, não tem nada que te atinja. Atinge porque nós damos ainda a invasão à carne, aos limites da carne. E não pode resolver nada. Então chegamos ao ponto
de ser estimulados por uma coisa que Deus não quer. Não é? Não quer. Irmãos, então vejam bem aqui, ó. Agora vamos passar aqui para as obras do Espírito, certo? Gálatas 5, 22. Aqui está a lei do Espírito. Nós passamos na lei da carne, a lei que foi dada ao homem, ou não, foi dada ao homem pelo mal. Foi pela queda do homem que veio isso. Mas agora tem outro homem que nos levantou para a lei do Espírito. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nos levantou para a obra dele. Então, mas o fruto do Espírito é caridade. O que é caridade? É se colocar no lugar do outro. Que coisa linda. Quando a gente lê isso aqui, irmão, desmistura isso é a coisa mais linda que existe, isso aqui. Você vê, às vezes, uma pessoa, até mesmo um crente que não está mal informado, jogando mal no outro, e aqui você está se sentindo mal com aquela conversa. Porque você está do outro lado, você não está mais envolvido nessas obras carnais. Está vendo? Olha aqui. Então, mas o fruto do Espírito é caridade, o que é? Gozo, paz, longanimidade. Você vai com a pessoa até onde você pode. Como Jesus foi com Judas. Hein? É? Ele podia ter tirado Judas do caminho, porque ele sabia que Judas era o que ia entregar ele. Mas até a última hora, ele manteve Judas com ele. E era o tesoureiro ainda. Jesus sabia, ele guardava o dinheiro. Ele fazia as compras. Está vendo? E Jesus foi suportando ele, não foi? E na última hora, quando ele entregou a Jesus, Jesus disse: amigo, o que tu fizeste? Amigo, ele não chamou Judas de tu é um safado, não é? Tu é isto, tu é aquilo, como nós costumamos fazer. Então, o que faz o novo nascimento? Nos muda. Amém. Essa boca, que era um sepulcro aberto, é uma benção. Amém. Está entendendo? É uma benção, irmãos. Nós teríamos semanas para aprender sobre isso aqui. Tem muita coisa sobre isso. Olha aqui. Mas vamos nos limitar um pouco hoje, né? Olha aqui, então, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Amém? A coisa mais importante é você estar no meio das pessoas e quando você vê um assunto que está atingindo, um espírito que está chegando, você se fica ali. Senhor, esse espírito não pode prevalecer aqui. Se você deu a mão, você convidou ele. Bom, fica aqui. E sabe o que acontece? O profeta da era diz que de um assunto mal colocado por nós, certo? Pode gerar um câncer daqui a 10 anos. Pode gerar uma tragédia muito grande na nossa vida. Ele fica ali lidando com aquilo por muitos anos. Ele dizia, às vezes a pessoa diz assim, vai o médico, tô com câncer, tô com isso, tô com aquilo, porque ele não sabe que foi, da onde começou aquilo. Foi de um mau procedimento nosso. Certo? Então, quando você vê que o mal está chegando, apresente o bem. Amém. Apresente Jesus. Não é? Ele é nossa defesa. Não é? Olha aqui. Então, ele diz aqui, os que são de Cristo crucificaram as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aí você diz, mas eu acho que inveja não existe. Será que existe? Vocês creem que existe? Existe. Esse é do lado carnal.
é um mal, mas ela existe. Agora, você tem que sempre acreditar que ninguém joga nada em você se você tiver com a barreira formada ao seu redor. Amém. Aleluia. Então, às vezes, o que acontece? É que o nosso procedimento é o que faz nós agir de uma maneira errada e Deus sai um pouquinho fora e te deixa sozinho. Certo? Até que tu ajuste aquilo. Tá bem? Agora eu vou ler aqui na mensagem o grande e poderoso conquistador. Já estou quase indo por fim. Parágrafo 30, irmãos. Ele diz assim, ó. Agora ele veio primeiro para conquistar. Conquistar é tomar o terreno que tinha sido roubado seu. Satanás roubou. Ele agarrou o que não era dele. Mas quando Jesus veio, ele consumou a obra, ele teve que entregar tudo de volta. Amém. Ele entregou eu e você. Amém. Nós estávamos do outro lado, ele nos puxou. Olha aí. Então, olha aqui. E o que o diabo tinha posto no mundo era o ódio. O ódio é o pai de todas as coisas que se faz errado. Ninguém faz mal a ninguém se não tiver o ódio primeiro. Certo? O ódio é destruidor. É mau, não é? Olha aí. Então ele diz assim, ó, ele veio para conquistar o ódio, esse Jesus. Conquistar. Amém? Quando ganhamos nossa batalha e assim por diante, nas batalhas do mundo, isso sempre deixa uma continuação do ódio. Certo? Amém. Agora, quando nós temos dentro de nós uma lei. Uma lei. Sabia? Que quando você nunca deve fazer as coisas precipitadas. Coloque Deus na frente. Então, nós temos uma lei. E essa lei, o que faz? Diz, eu perdoo. Você quer derrubar as muralhas do inimigo, você sempre faça isso. E permaneça ali. Nem que alguém esteja querendo pisar em você. Você é o maior vencedor. Amém. O maior vencedor. Né? O perdão é um absolvimento de ambas as partes. Certo? Por que pessoas se matam, brigam? Por quê? Por ódio. Mas Jesus conquistou esse ódio e trouxe o amor e disse, encaixou aqui e disse, esse aqui que eu quero que vocês vivam. Olha, irmãos, olha aqui o que ele diz. Porque a batalha desse tipo são do inimigo. O ódio é do inimigo. Mas Cristo veio com amor para conquistar o ódio. Aleluia. Para amar aqueles que eram indignos de amar. Veja, ele manifestou o amor e salvou todo mundo. Agora, aceitar que é o problema. Aceitar que é o problema. Um dia essa região aqui, vamos ver que aqui passou a mensagem. Amém. Certo? E eles perderam a oportunidade. E eles vão começar a ver casas vazias. Estão vendo? O gado pastando no campo ainda. Né? O dinheiro no banco e você foi embora com todo mundo. Você não olhou nada naquilo porque você não perdeu tempo com isso. Tudo isso é perecível. Né? Olha aqui. Então ele diz aqui, ó. Ele veio com uma arma diferente. Ele
se humilhou. Sendo poderoso, se humilhou diante dos inimigos. Façam comigo o que você quiserem. Amém. Certo? Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que palavra, né? Hein? Os inimigos de colocando coroa de espinho, porrete na cabeça dele. Ele se humilhou. E da sua boca, a Bíblia diz, não saiu nenhuma maldade. Veja. Ele se fez pouco menor do que os anjos para sofrer a morte e dar exemplo. Exemplo. Guarda essa palavra exemplo. Ó. E quando esteve aqui na terra, ele caminhou entre os homens. Hebreus capítulo 2, verso 7. Amém? Amém. Amém. Deixa eu ler um pouquinho aqui só, tá bem? Aleluia. Só vou ler uma coisinha aqui. Nessa mensagem aqui. Ide dizei aos meus discípulos. Olha aqui, 134, irmãos. Isso aqui é muito importante. Quando a gente começa a observar os efeitos da mensagem, nós começamos a viver uma vida livre. Você sabia? Não somos escravos mais de coisas materiais, de nada. Olha aqui. Quantas vezes tem ele sentado no banco com você, ao seu lado? Hein? Quantas vezes? Ele esteve com você nas horas de provas e de problemas. Escutem isso. Amém. E você não conheceu quantas vezes ele estava no volante. É? Quantas vezes, quase morto naquele acidente, amém? E não reconheceu que era ele. Como ele estava com você quando o barril estava vazio. É? Não tinha comida. E a botija estava vazia, não tinha azeite. E não havia nada para as crianças. Isso é duro, difícil. Ó. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta? Veja lá o que fosse, seja lá o que fosse. Aquele era Cristo. Amém. Deus não usa ninguém sem ungí-lo primeiro. Pode ser um bêbado da rua, irmãos. Sem que ele tome o domínio e coloque algo de bom naquele homem para que ele faça o bem. Está vendo? Então reconhecemos isso. Ele está vivo hoje. Aonde? Ele não está morto, mas ele vive aqui dentro. Pronto. Né? Amém. Pronto. Aleluia. Só aqui para nós encerrar, tá bem? Vamos guardar tudo isso que ouvimos. Amém. Amém. E eu creio que isso aqui foi de Deus. Deus preparou um terreno ontem para nós passar numa escola como essa hoje. Amém. Ontem vocês viram o que Deus fez aqui. Amém. E essa manhã ele está aqui. Só que Amém. ele está no ensinamento aqui, né? Glória a Deus. Que é onde você se enraiza e tem força para vencer o mal, são os ensinamentos. Não? Ele se observe, isso sempre faz com que o natural odiasse o espiritual. O carnal não se dá bem com você. É?
Isso fez com que Caim odiasse Abel. Isso fez com que Coré odiasse Moisés. Isso fez com que Judas odiasse Jesus. Observe isso, segue em frente. Isso não faz com que o natural odeie o espiritual, exatamente. Como Caim, no princípio, odiava Abel. Aquele que Deus havia recebido em seu sacrifício. E quem foi que odiou? Teve alguém que odiou Caim? Não. Porque ele era o contraste de Abel. Certo? Então ele odiou tanto aquele bem que Abel fez, que ele matou ele. Então, veja até onde vai o ódio. E os tentou destruir. Eles tentaram destruir a influência. Aleluia. Eles tentaram destruir tudo, porque isso não é nada a não ser inveja. Inveja. A inveja existe sim, irmãos. Vocês podem ver que eles levaram Jesus para a cruz por inveja. Certo? E a inveja é um inimigo traiçoeiro e sorrateiro. Certo? Só se você tiver Deus na vida para discernir, porque ele é muito seguro. Amém? Olha aqui. Eles tentaram destruir tudo, porque isso não é nada a não ser inveja. Isso começou em Caim e provou que era ciúme. Ciúme. Tudo isso existe, irmãos. Você não pense, não sejam tão meninos para não entender isso. Olha aqui. Isso continua a mesma coisa hoje, o natural e o carnal. Olha, e o espiritual se encontram. Isso prova que é Satanás de nenhum outro modo, porque o ciúme vem de Satanás. Olha aqui de onde ele vem, qual é a fonte? Entrou a causa, a personificação da verdade. Alguém que tenta personificar algo que não é. Eles não estão ordenados a fazê-los. Quando destas coisas temos visto nesses últimos dias, a coisa está estabelecida e não tem retorno, irmãos. Certo? O inimigo é o autor de tudo isso, que vocês estão vendo. E nós estamos vivendo num mundo aqui, alguém está nos vigiando, mas nós temos que estar atentos também ao mal que chega. Né? O mal não chega muitas vezes assim, como as pessoas pensam. Numa visão que você pode enxergar tudo. Certo? O mal ele tem que tomar um corpo para agir. Certo? Amém? Certo, irmãos? Eu acho que isso aqui, se a irmã Nora nem prestar atenção, irmão Maurício, foi o que passou com eles, né? Hoje, eles estão do outro lado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vejam vocês. O inimigo fez tudo, mas ele não pôde vencer. Amém. Amém. Ele foi até o último, gastar o último cartucho. E você sabe, numa guerra, vou dar mais uma coisinha, um presentinho para vocês aqui. Numa guerra, quando alguém vence e você gasta o último cartucho e não tem mais recurso, o que você faz com a arma? É uma pergunta. Quebra e bota fora. Ah, tu já ouviu, né? Já ouviu do velho militar, né? Então, essa arma, se você é um bom soldado, você não deixa ela para o inimigo, você quebra ela. Quebra e morre no campo de batalha. Mas não deixa vestígio para o inimigo, não deixa
nada que o inimigo possa usar para derrotar o teu amigo. Destrói ele. Certo? Amém? Agora, se vocês vão ver, por exemplo, a jornada da irmã Nora, né? Como ela lutou com isso? Foi coisas invisíveis, perigosas, né? Mentiras, ódios e tantas coisas envolvidas, né? Mas chegou o fim, né? Chegou o fim de tudo isso, Amém. irmãos. E nenhum de nós está escapando disso. Certo? Nenhum de nós. E o último cartaz que o inimigo vai fazer é trazer um governo mundial e tomar conta do que temos. Aí você trabalha tanto e tanto e tanto, adquire tantos bens, daqui a um pouco vem o governo mundial, te dá um saláriozinho, fica dentro da tua casa e boca fechada. Certo? Você não vai poder ter sua liberdade mais? Estão vendo, irmão? Então veja você. Lutem para viver bem uns com os outros, amar uns os outros, orarem juntos, então se ajuntem, orem junto, né? Façam coisas boas, para que o mundo veja o testemunho de vocês, irmãos. Isso que vai nos colocar do outro lado, né? Glória a Deus. Eu estou parando por aqui, certo? Nós vamos cantar mais um hino, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. 71. Amém. Então, aprendemos bastante? Amém. Glória a Deus. Essa é a conduta do cristão, irmão. São as leis de Deus. Isso vai longe, mas não dá para a gente vai explicar tudo para vocês que tiverem isso aqui. Nós ficamos um dia aqui. Glória a Deus. Mas uns toquezinhos aqui, outro ali, vocês vão pegar a Bíblia, vocês vão pegar as mensagens e vão ver tudo que foi falado aqui. Amém. Certo? Aleluia. Efá. Vamos cantar esse belo hino antigo que vocês talvez, não sei se já viram cantar esse hino. Não? Aleluia. Graças a Deus. Adeus, mundo de trevas. Adeus, mundo de horror. Agora eu vivo alegre e desgrosso nos braços do Salvador. Agora eu vivo alegre de glória nos braços do Salvador. Vamos orar, irmãos, e vigiar também, porque não sabemos o dia, irmão, nem a hora que Jesus vem. Porque não sabemos o dia, irmão, nem a hora que Cristo vem. Irmão que estás com Jesus, não deves vacilar, porque os dias são as na verdade, mas Jesus vem nos buscar. Porque os dias são as na verdade, mas Jesus vem nos buscar. Não desanime, irmão, de carregar tua cruz. A mais pesada por nós já levou o nosso amado Jesus. A mais pesada por nós já levou o nosso amado Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Não sei se vocês querem culto à tarde ainda. Acho que a gente marcou para de noite, né? Umas 7, tá bom? Tá bom. Tudo normal, Tá bom, sim. Para mim tá bom.
Glória a Deus. Irmãos, está tão bom aqui entre vocês. A gente tem muito a agradecer a Deus. Sono em paz. Tudo em paz aqui entre vocês. Me alegro muito ver o Alencar, a esposa aqui, né? São parte nossa, né? Ter vocês juntos aqui na batalha, né? É tão bom. Irmã Chayane, o Richard, vive longe, para estar aqui com a gente. Isso é um conforto, né? É uma alegria para a gente, né? E também o Valdirei, né? Essa criatura querida da gente. A gente brinca com ele porque a gente ama ele, né? Gosta dele. Ele é muito querido nosso, né? Então, irmãos, é muito gratificante. A gente volta depois dizer para os irmãos pelos grupos aí, olha lá o que está acontecendo. Olha lá com aqueles irmãos. E eles se sentem felizes porque eles sabem que são pedaço deles também, né? Todos os irmãos. E a Betânia também que está conosco, né? A Betânia. Então, é pequenininha, ninguém vê ela. Glória a Deus. Aleluia. Vamos curvar a cabeça, irmãos, e vamos agradecer a Deus. Querido Pai, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por isso aqui. Tu sabe que meu coração está compungido. A minha alma te louva, Senhor. As minhas mãos se levantam em gratidão a Ti, por ver meus irmãos vencedores, todos vencedores, todos, meu Pai querido, têm passado esse Jordão, estão esperando aquele dia, aquela hora, Senhor, de sair disso aqui, desse caos. Mas enquanto não sairmos daqui, temos um compromisso aqui, Senhor, de cuidar de nossas famílias, nossos filhos, nossos lares, de nossas obrigações, do trabalho e tudo, Senhor. Eu rogo que o Senhor faça próspero eles aqui. Ó Deus, todos os nossos irmãos prósperos, como o Senhor está fazendo até aqui. O Senhor é o grande Jeová Jireh, o provedor de todas as coisas. Senhor, obrigado. Agora sela essa bênção entre nós, Pai amado. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês.